Abra sua Bíblia num texto conhecido, 2 Crônicas 7,14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tema: reconhecendo o estado da alma. Reconhecendo o estado da alma. Diz a Bíblia: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podeis assentar, irmãos. Irmão, quando é que a vida muda? Quando é que você muda de vida? Ou toda vida, a sua vida, é a mesma coisa? Você já parou para pensar que a Bíblia recomenda que a nossa vida espiritual seja igual ao amanhecer da aurora, o nascer do sol? A Bíblia fala que a nossa vida espiritual tem que ser igual ao nascer do sol. Nasce bem fraco e alcança um fulgor principal meio-dia. Então, a nossa vida espiritual, ela tem um caminho a percorrer de crescimento. Ela precisa passar por alguns estágios, mas nesses estágios ela tem que ir melhorando. E eu preciso saber reconhecer isso, irmão. Eu preciso ter um detector espiritual que percebe quando eu preciso tomar uma posição nova. Olhar com um olhar novo para a minha vida espiritual. Muitas vezes a gente quer acusar os outros ou apontar os outros culpado a nossa pobreza espiritual. E isso faz com que nós entendamos que nós não temos problemas. A nossa vida espiritual, ou ela é em crescimento, ou ela é estática, ou ela é decrescente. Tem um aparelho aqui que está dando interferência, irmão. Muta o violão aí, o baixo e a bateria. Está urrando. Então, eu preciso entender isso, irmão. Saber o momento que eu tenho que tomar uma posição nova. Que eu tenho que começar a orar. Ou aumentar a oração. Eu preciso disso. Tem pessoas que nunca desconfiam que chegou o momento de mudar. Chegou o momento de eu tomar uma posição diferente na minha vida espiritual. Reconhecer que a minha alma, que o estado da minha alma está exatamente ou doente, ou a minha alma está, eu vou dizer, insensível. Não consegue ter sensibilidade espiritual. Irmãos, olhe para mim. Tem pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja, obreiros, e em todo
tempo a vida espiritual é a mesma. Não aumenta o nível de oração, não aumenta o jejum, não aumenta a leitura da Bíblia, não aumenta a frequência na igreja, não muda nada, é a mesma pessoa. Mas que vida espiritual é essa? Ela não melhora? Ela não caminha para algo melhor na sua vida? É a coisa só toda a vida? Então você tem que se preocupar. É quando a minha alma está em um estado paralítico, ela não anda. Eu coloquei estado da alma porque eu quero que você entenda a questão do sentimento. Culto, ele passa por um estado espiritual, um estado da alma, o estado físico. Ou ele começa no físico, o estado da alma, espiritual. Como funciona isso, pastor? Se eu não deixar o meu corpo também ser usado, de nada serve o meu espírito. Se eu não abrir a boca para cantar, se eu não abrir a boca para louvar, nada vai sentir a minha alma e nem o meu espírito, porque é o meu corpo físico que vai ter que principiar, começar. Mas quando a gente está frio, irmão, quando a alma está praticamente quase morta, a pessoa movimenta muito, mas sente pouco. Talvez movimenta muito. Nossa, eu trabalho na obra, e eu fico na porta, e eu fico aqui, e eu faço isso, e eu ajudo. Mas dentro não é nada. O culto não sente nada. Quem esteve aqui ontem, irmão? Quem não veio, perdeu, né? Porque o culto foi uma benção. O trabalho dos Sims foi um trabalho abençoado. Uma mensagem abençoada, um trabalho muito bom, horário, em cima do horário. Me trouxe à mente que muitas pessoas ficam na igreja sem poder respirar uma vida espiritual melhor. Por que eu escolhi esse texto, irmão? Tem hora que você precisa parar um pouco e olhar e falar, olha, eu preciso olhar que o altar, fazer igual a Elias, as pedras estão fora do lugar. Até tem as pedras do altar, mas não está no local. Eu preciso colocar essas pedras no local. Eu preciso consertar o altar e começar a pensar que o meu altar precisa começar a pegar fogo. O que é pegar fogo no altar espiritual, irmão? Eu preciso começar a sentir alguma coisa. Eu preciso começar a ter percepção espiritual. Eu preciso começar a ter percepção na adoração, no louvor, na exaltação, no culto, na palavra. Porque muitas vezes o pregador prega e para mim é a mesma coisa que não pregou, eu não tenho sentimento nenhum. A pessoa canta e para mim tanto faz, eu não senti nada. Essa percepção espiritual é minha, irmão. É eu que desconfio que o estado da minha vida espiritual está ruim. Eu preciso pegar o altar e colocar as pedras no lugar e pensar o seguinte: a minha vida espiritual começa a ter que descer fogo. O fogo vem do céu. O fogo não é da terra. A minha vida espiritual precisa começar a queimar o sacrifício. Mas eu não me preocupo com isso. Eu não paro para pensar nisso. Eu não paro para refletir sobre isso. Refletir o quê? Se você é insensível, se o culto não sente nada, se a palavra não toca ao seu coração, se a sua vida não sente no louvor, alguma coisa está errada. Precisa mudar urgentemente. Quando vai mudar? Quando eu desconfiar que eu preciso mudar. Eu preciso tomar essa decisão. Pastor, mas eu estou orando, está pouco. Eu estou jejuando, sua carne já acostumou. Aumenta. É só um dia na semana, passa para 2, para 3. O que eu estou dizendo? Você não pode continuar no estado que está ficando. Você não pode aceitar a vida que você já está levando espiritual.
Você não pode acomodar com essa vida da forma que ela está. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto nos remete a uma sequência que nós precisamos entender. O versículo anterior, Deus diz assim: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o povo. Se eu ocasionar isso aqui, se eu fechar o céu, se os gafanhotos consumir a sua produção, a sua riqueza, se houver doença, se isso estiver acontecendo, qual é a sua atitude? Aí abaixo ele fala atitude. Mas no versículo de número 15, ele diz assim: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste. Ele estava falando do templo do Salomão. Mas nós nos referimos a isso aqui hoje, irmão. Tem gente que não gosta de igreja, não gosta de templo, não gosta de estar na casa do Senhor. Tem gente que acha que consegue ser crente sem frequentar a igreja. Não consegue, irmão. Não consegue. O culto tem um poder extraordinário, transformador. O culto tem um poder de alimento e de mudança na nossa vida muito grande. Quando eu paro de frequentar a casa do Senhor, por consequência a minha vida espiritual começa a murchar. Murchar, irmão. Essa reunião, esse estar junto, esse aproximar, esse adorar, e eu começo a desconfiar que a minha vida precisa mudar. Quando eu estou sozinho em casa, vivendo, eu não desconfio que a vida está errada, que o meu ser está errado, que eu estou agindo errado. Mas quando eu começo a conviver com as pessoas na igreja, eu começo a perceber que eu preciso mudar. Olha, a vida de fulano cresceu, a vida espiritual de alguém melhorou. Não, a minha vida está precisando tomar uma nova direção. Eu aprendo isso aonde? No templo, no culto. A partir de agora, os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos às orações feitas neste lugar. Tem muita gente que acha que a igreja não tem importância. Então Jesus criou errado, irmão. Para que Jesus criaria uma igreja? Inauguraria uma igreja? Faria com que o povo se juntasse. Ordenaria que as pessoas não afastem do culto. Não deixe congregar. É porque ela tem uma importância. Ela tem uma importância. Então, quando eu escolho esse texto e falo para você reconhecer o estado da alma, tem hora que eu tenho que parar, me olhar no espelho e dizer: eu preciso tomar uma posição espiritual e mudar a minha vida espiritual. Se o culto não tem sentido, se a palavra não fala, se o louvor não toca o coração, se o desejo de orar não aparece, se para mim tudo está bem, eu estou satisfeito da forma que está errado. Por quê? Porque o Espírito do Senhor fala conosco todo dia. E todas as vezes que Ele fala conosco, Ele está nos moldando e mudando a nossa vida espiritual. E eu preciso entender esse mover do Espírito e reconhecer como está a minha vida espiritual. A parte mais difícil é reconhecer que eu preciso tomar uma posição nova. Eu vejo tantas pessoas, tantos crentes, que entram aqui, ó. Nós começamos um jejum aqui, ó. 5 pessoas começou a fazer o jejum, irmão. Muito pesado. Pastor, é muito pesado. 24 horas é pesado. Irmão, um crente acima de 5 anos de fé não jejuar 24 horas, você já está errado, irmão. Acima de 5 anos de fé, você não conseguir deixar de comer 24 horas para oferecer o seu corpo para ser templo do Espírito, para servir a Deus, alguma coisa está errada. Quem não pode fazer? Quem é doente. Quem tem alguma comodidade que o atrapalha. Mas fora isso, todos podem fazer. Todos podem fazer. Precisam fazer.
A gente fala em jejum, parece que está falando uma coisa de outro mundo. Eu estou falando uma conversa de extraterrestre. 90% da igreja passa meses sem jejumar nenhuma vez, irmão. Nenhum dia. Passa meses e meses. E quando chama para vir para a ceia e pede para jejumar 4 horas, que não dá nem 4 horas, que se levantar cedo, 6 horas, termina 10 horas, a ceia 10h30, dá 4 horas, se levantar 6 horas, mas quase que 99,9% vai levantar 8h30, né? Vai jejumar até 10h30, 2 horas de jejum. Nossa, já é pesado. Tem filho que não jejum isso aí, porque não, meu filho não pode jejumar. Meu Deus, meu filho ficar sem tomar café da manhã. Olha para mim, irmão. O que mata a carne é o jejum. Ou você mata ela, ou ela te mata. Duas opções, ou você mata a carne, ou ela te mata. Te mata como? Levando-nos a ficar uma frieza tão ruim, tão maligna, que o culto não tem sentido de existência. O louvor não tem sentido. A palavra não tem sentido. Então, o que nós colocamos aqui? Olha bem, versículo 14. Se Deus cerrar o céu, tudo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar, irmão, é reconhecer o estado miserável, o estado pecaminoso. Humilhar é você olhar para você mesmo e falar: Deus, a minha vida espiritual está arruinada. Eu preciso aceitar isso dentro de mim. Eu preciso olhar para mim e dizer: Deus, a minha vida está arruinada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar é você dobrar o joelho diante do Senhor e reconhecer a necessidade que você tem de mudança, de posição nova. Vivendo em um mundo onde a maioria das mensagens que as pessoas pregam bíblica é que você é especial, é que você não vai morrer antes que se cumpra a promessa. Fique tranquilo que Deus está ouvindo suas lágrimas. Está mesmo. Deus vê tudo e ouve tudo. Só não responde tudo, né? Ele só não responde tudo, mas ele ouve tudo. Até o que ele não gostaria de ouvir, ele ouve também. Mas não responde. Aí as pessoas se sentem. Nós vivemos em um tempo que as pessoas não confessam pecado, irmão. A pessoa adultera, prostitui, igual. Eu fiquei estarrecido quando a pessoa me passou a foto de crente da nossa igreja lá no rodeio show, no show sertanejo, rapaz. Para mim é sertanojo que o povo fala, né? Ou participando lá, crente. Aí sobe aqui, canta louvores aqui, dirige culto e vai. Me deu uma ira tão santa que se eu tivesse perto da pessoa, eu tinha ficado santo na hora. É vergonhoso isso, irmão. Isso enoja o evangelho. Isso acaba com a igreja. A pessoa passa uma foto dessa para mim, que sou pastor, isso dói na alma da gente, irmão. Parece que a gente não está ensinando. Não está mostrando. Ouvindo música que só fala de corno. Só isso. Só denigra a imagem do homem. Denigra a imagem da mulher. Coloca a mulher como se fosse o mestre do mundo. E o homem como o chifrudo velho burro que aceita tudo. E o cara ouve e canta como se fosse normal. Paciência. Paciência. Está na hora de humilhar e reconhecer que está errado. Está na hora de dizer para nós mesmos: está errado, eu preciso mudar. Aí entra no culto aqui, fica morto. Fica aí além de morto, ainda esfria o que está do lado também. Já viu que frieza pega quem está do lado, né, irmão?
Você senta perto de uma pessoa fria, ou de um falador, ou de um murmurador. Quando termina o culto, você está igual ele, está murmurando, falando mal do culto, igual a pessoa. Então, acaba atrapalhando o trabalhar de Deus. O que acontece? Desce, humilha, reconhece que está errado e vai buscar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é humilhar? É reconhecer o estado miserável da alma. É dizer, olha Senhor, eu estou ruim. A minha alma não está valendo nada. É reconhecer que precisa mudar. Se eu não reconheço, se eu não humilhar, como Deus vai perdoar, meu? Como que eu vou entrar aqui e sentir que Deus está falando comigo? Se eu não reconhecer que estou em um estado miserável, eu preciso reconhecer isso. Eu estou falando de show, irmão, mas você que liga lá em casa também, ou põe um fone de ouvido e fica ouvindo música do mundo, você também está errado, irmão. Não é só lá no show, não. Porque está tendo um monte de pastor na internet aí falando o que tem, é normal ouvir música do mundo e ouvir música, é tudo música não. O que é de Deus, o que é do capeta, o capeta não faz parte de Deus, o que é de Deus, é de Deus. O que é do Senhor, é para o Senhor, eleva, aumenta, nos aproxima de Deus. O que não é de Deus, não é de Deus e acabou. E eu preciso colocar no meu coração que eu preciso mudar. Vou mudar como? Se humilhar. O segundo ponto que ele coloca, se humilhar e orar. Sabe por que ele colocou se humilhar, irmão, e orar? Porque o bendito do crente, o abençoado nós que somos crentes, chegamos no culto, né? Ouvimos uma palavra, um louvor, levanta as mãos, desce lágrima no olho e fala, ô Senhor, como eu estou em pecado, Jesus. Mas ele ora? Não. Sai daqui, ali fora ele compra um lanche, já começa a sorrir de novo, pronto, já fiz a minha parte. Fez não, irmão. Tem que dobrar o joelho e passar horas, humilhar, você vai ter que passar horas de joelho, tentando buscar a Deus aquilo que você largou na estrada, perdeu no caminho, abandonou no caminho. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é um brinquedo. Eu ponho no armário e tiro do armário a hora que eu quero. Eu vou lá e pego ele e ele me usa a hora que eu quero. Não, ele não é um brinquedo. Você pode até ser usado por Deus uma vez, mas se não valorizar e achar que está sendo usado por Deus, existe 3 vozes: voz do homem, voz do capeta e voz de Deus. Tem muita gente que está ouvindo a própria voz dele e achando que Deus está falando e Deus não está falando. Não está, irmão, não está. Tem muita gente ouvindo a própria voz da mente e pensando, não, Deus está falando comigo. Está não, amigo. É você mesmo consolando a sua mente. Não consola ela. Se está errado, se a Bíblia diz que está errado, então eu devo dobrar o joelho e dizer, Deus, estou errado. Eu preciso mudar de vida. Só assim. Eu sempre ensinei para os meus filhos o seguinte: quando você sentir que atrapalhou, volta para ver se você consegue conquistar Deus. E não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que voltar para os pés dele. E vai levar tempo. Mas se você permanecer orando, se você permanecer debaixo do trono, se você continuar buscando, Deus vai olhar para você com um olhar de misericórdia, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Toma uma posição firme. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, fazer o que, irmão? Orar, fazer o quê? Orar.
O Hamilton aqui, ó, quando ele está ajoelhado aqui domingo à noite, que é a oração das 6h30, né? Até as 7h30, das 18 às 19h30, das 8h30 às 19h30. Ele e o Jason, nós estamos ajoelhados aqui. Quando eu levanto, que eu vejo aquele monte de crente que não dobra o joelho, já viu? Você acorda aquele monte de crente que não dobra o joelho, não ora? Eu falo para ele, Hamilton, seus bodes estão tudo sem orar lá, ó. Olha lá, seus bodes estão orando não aprendeu a orar não. O Hamilton fala, isso daí não é meu não, é do Zé Nilton. Eu falo, Zé Nilton está lá atrás, lá, ensinou errado. Olha para mim, irmão. Eu só estou tentando explicar para você que no momento que você tem a oportunidade, dobra o seu joelho. Está na sua casa, teve a oportunidade, em vez de você ficar ouvindo coisa ou fazendo coisa, dobra o seu joelho. Vai conversar com Deus. Vai buscar ao Senhor. Vai falar a sua vida. Vai apresentar a sua condição de vida. Não adianta ficarmos achando que somos alguma coisa. É preciso conquistar isso diante do Senhor. O que é avivamento, irmão? Avivamento é quando eu reconheço que preciso mudar de vida e eu tomo a posição imediata e mudo de vida. Isso é avivamento, irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, olha, buscar a minha, o salmista 63, Salmo 63, verso 1 e 12, ele diz que a sua alma anseia, tem sede de Deus. Irmão, olha para mim aqui. Por que ele separa a palavra orar e buscar? Porque buscar é diferente de orar. Orar, você ora em 15, 20, 10 minutos. Buscar tem uma insistência maior. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que procurar. Quem já leu aquele livro Os Caçadores de Deus? Se você nunca leu, lê ele, irmão. Você vai entender o que é buscar. Olha para mim, irmão. Você já buscou alguma coisa e ganhou, irmão? Eu estou falando de vida espiritual. Você já parou e disse, Deus, eu quero isso. Eu quero isso aqui, ó. E vou buscar do Senhor até receber. Eu não posso contentar com a minha vida sem nenhum dom espiritual. O irmão me perguntou, pastor, o que é orar em línguas? Quando a pessoa é batizada, mas eu falo só uma palavra em línguas, como é que eu vou orar só uma palavra? Mas tem um dom. Qual é o dom? Dom de línguas. Tem o dom. Eu preciso fazer o quê? Buscar. Eu preciso dizer Deus. E eu quero. E eu quero aqui, eu tenho que buscar. Eu tenho que correr atrás. Quando eu vou parar? Quando eu receber. Enquanto eu não recebo, eu vou orando só com o que eu tenho. Dizendo, Deus, eu quero. Eu preciso. Por que orar em línguas, irmão? Porque orar em línguas muda a sua vida completamente. O seu estado espiritual muda. Só de você orar em língua estranha, muda tudo na sua vida. É essencial que nós aprendamos a buscar a Deus. Buscar um avivamento é até que eu seja avivado, irmão. Não é até que eu seja movimentado, não. É até que eu seja avivado. Movimentado, você vai num congresso, você movimenta lá e vai embora. Aí acabou. Não. Avivado você começa hoje e nunca mais para. Movimento, você vem num culto, faz um movimento, pula e vai embora. Acabou. Buscar avivamento é você começar hoje e nunca mais parar. Avivamento. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Irmão, ou você aprende a orar com insistência, ou você nunca, olha bem para mim que eu vou falar de novo a palavra, nunca vai experimentar o poder de Deus. A unção de Deus na sua vida. Você nunca vai ter o privilégio na terra de sentir
que Deus está no ambiente. Você vai ser aquele crente normal. Olha para mim, eu prefiro ser anormal. Normal tem demais, eu vou ser anormal. Normal tem muita gente, não precisa, então eu preciso ser anormal. O que é anormal, irmão? Não estou satisfeito, eu quero mais. Não, eu quero mais. Não, Senhor, eu quero mais. Não, mas você, não, eu quero mais, eu quero muito mais, muito mais. Eu quero muito mais. E quando vai acabar? Quando a luz da aurora alcança o seu vigor completo. Aonde é? No arrebatamento da igreja. Eu quero muito mais. A história de Enoque andando com Deus, né? E Enoque andou com Deus até que não se achou mais, e Deus o tomou para si. Foi andando com Deus, mais, envolveu tanto que Deus falou, não dá para deixar você aí. Eu vou ter que trazer você para cá, porque eu vou ter que ficar descendo aqui para conversar com você. Envolveu tanto, já está passando do dia e eu tenho que, vamos trazer você. Aí o crente fala, não, então não vou não, Deus vai crer em mim. Eu tenho medo, Deus vai crer em mim. Eu vou envolver demais, depois ele me... Louvado seja o nome de Jesus. Olha o final do texto, irmão. E se converter dos seus... Não existe avivamento aonde a pessoa não muda de vida. Qualquer movimento na minha vida, na sua vida, que não faz eu me afastar mais do mundo, é só movimento, não é avivamento. Avivamento quando Deus toca o seu coração e você olha para você e diz, sou miserável pecador e eu vou mudar de vida. Segundo aos Coríntios 5,17, põe lá, meu filho. Lê para mim alto, irmão. Amém, irmão? Isso aí é avivamento, irmão. As coisas velhas já? As coisas velhas já? Passaram e tudo se fez novo, e eu preciso levantar a minha vida e começar a aprender que se eu humilhar, orar, buscar, converter do mau caminho, olha quando Deus vai me ouvir. Então, ouvirei do? Então, perdoarei os seus? O processo é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar, converter, ó, quando Deus vai ouvir. Eu acho engraçado, irmão Adilson, é que as pessoas hoje já dobram o joelho e Deus já está ouvindo ele. Aí vem aqueles pregadores de meia tigela e fala para assim, não rapaz, você é do coração de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. É mesmo, irmão. A igreja é santa, imaculada por Cristo. É por isso que de vez em quando ele pega a escova e dá uma escovada. Nós precisamos mudar de vida, olhar o estado da alma e fazer o quê? Começar a orar mais, jejumar, levar a sério o jejum. Não é uma brincadeira, é um propósito, é o dever de um propósito, não é uma coisa qualquer, é um jejum. A Bíblia diz que existe demônio, só sai com jejum e oração. Só sai com? Existe demônio que só sai com? É por isso que tem crente que o demônio fica perto dele a vida inteira e não sai. E ele não desconfia. Não tô passando medo de ninguém, irmão.
Já viu aquela pessoa que vive no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, no mundo e na igreja, no mundo e na igreja? Desconfirma, o diabo está trabalhando a sua vida de forma velada. Levanta a cabeça e fala: acabou. Eu vou jejumar, eu vou orar, eu vou buscar a presença do Senhor, porque tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não é só oração, eu preciso mudar as minhas atitudes. Aí ele diz: eu ouvirei do céu e sararei a sua. Só que tem gente que quer que Deus sare a terra antes de perdoar o pecado. Fala: não, primeiro perdoa o e depois sara a terra. A terra não sara antes de perdoar o pecado. O que ele está dizendo? Eu não darei prosperidade antes de perdoar o pecado. Primeiro perdoa o, depois a prosperidade. Primeiro eu perdoo o pecado. O texto nos leva a crer. Eu preciso olhar para mim e ver o estado que está a minha vida espiritual e dizer: eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou tomar um novo rumo na minha vida. Eu vou aproximar mais de Deus. Ou seja, vou buscar mais, vou jejumar mais, vou ler mais, vou estar mais perto do Senhor. Eu quero que o Senhor aproxime de mim. Torne a minha vida um vaso usado por Deus. Amém, irmão? Vamos colocar de pé e vamos orar. Eu quero que você olhe para você aqui. Tá bom do jeito que está, irmão? Tá bom do jeito que está ou pode melhorar, irmão? Dá para mudar de vida? Começa a jejumar toda semana. E você que prega, irmão, em nome de Jesus, jejuma pelo menos 2, 3 vezes na semana. Não vem pregar aqui sem jejum, não. E não seja aquele jejumzinho de 2 horas, não. Não, jejum de 24. 6 da tarde às 6 da outra tarde. Você dá conta, todo mundo gordinho, os obreiros. Tudo pansudinho, rapaz. Dá conta de jejumar até 48 horas. Como é que é? Tem um hino que a menina canta aqui, né? Nós temos gordura para queimar. Aí, ó, todo mundo tem para queimar. Amém, irmão? E quem não tiver gordura para queimar, vai adquirir. Como? Jejuando. Você vai jejumar e falar assim: eu preciso de gordura, eu não tenho. É vergonhoso você ser crente e nunca ter jejumado 24 horas. Eu achei extraordinário o pastor Abinaí, o nosso presidente, criar esse jejum. Porque mostra a qualidade de obreiros e pessoas que temos na igreja. Se eu não dou conta de jejuar, por consequência também não dou conta de batalhar espiritual. Isso quer dizer que eu estou fazendo tudo meia boca. Mais ou menos. Olha para você mesmo e oramos. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E esta palavra que veio de encontro a mim e a minha vida, seja ela, ó Pai, transformadora no meu coração. E que no propósito diante do Senhor, seja mudar a minha vida e mudar as minhas atitudes, mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de ver o mundo e de olhar para mim mesmo. Deus, eu preciso aproximar mais do Senhor, chegar mais perto do Senhor e entender que o Senhor está comigo, que a sua presença me faz crescer e frutificar. Eu preciso estar mais próximo, ouvir mais, adorar mais, louvar mais, ler mais, chegar mais perto do Senhor. Para isso, eu preciso da sua graça, sua graça, sua graça, em nome de Jesus.